Na fronteira onde o crepúsculo se funde com o desespero, uma linha invisível separa dois mundos em guerra. O solo, outrora fértil, agora testemunha um embate de ideologias em chamas. Sob o céu cinza de fumaça, soldados trocam olhares carregados de tristeza e relutância. Do outro lado, crianças brincam entre destroços, seus risos abafados pelos ecos da batalha. Uma corrente de humanidade aprisionada divide por políticas e ódio. No silêncio tenso, nasce uma flor frágil, resistindo dentre os escombros, símbolo mudo de esperança. Na fronteira, a guerra escreve seu capítulo mais sombrio, mas a vida insiste em brotar. Quer então saber como que funciona as bordas dentro dos seus pontos fantásticos? Então sim, bora! Alô, pessoal, tudo bem? Aqui é o Rafael Campos e hoje nós iremos falar um pouco mais sobre as bordas dos mundos fantásticos. Uma coisa interessante, quando a gente fala sobre bordas, estamos dizendo o quê? Limite. Não necessariamente os limites são fronteiras, porém fronteiras podem ser sim considerados bordas. A teoria das bordas dentro do mundo, dentro da criação de um mundo fantástico, ele surge a partir da definição de ecótono dentro da biologia. Ecótono é um conceito bem interessante, que é uma coisa importante para ser principalmente trabalhado na ecologia, onde nós temos dois limites, por exemplo, a floresta amazônica e o cerrado, e o ecótono é a interconexão entre os dois. É uma faixa tênue que separa um e outro, porém não é um, porém também não é outro. Porém, de uma forma um pouco mais de definição, o que é o ecótono? O ecótono é uma região resultante do contato entre dois ou mais biomas fronteiriços. São áreas de transição ambiental onde entram em contato com diferentes comunidades ecológicas, isto é a totalidade da flora e fauna que faz parte de um mesmo ecossistema em suas interações. Então, quando a gente fala sobre ecótonos, ou no caso, as bordas dentro de um mundo fantástico, a gente fala como se funciona a questão das fronteiras. Quando existe duas ou mais fronteiras que se interconectam. Uma coisa que é importante de entender dentro da teoria das bordas dentro do mundo fantástico, não é necessariamente a fronteira física. Porém, nós podemos ter fronteiras sociais, nós podemos ter fronteiras políticas, nós podemos ter fronteiras culturais, podemos ter fronteiras de sistemas mágicos. Então, de uma forma geral, para a introdução desse conceito, eu vou trazer um pouquinho como funcionam essas bordas de uma maneira mais geral, abordando um pouco de tudo, e depois aos poucos, no decorrer dos episódios e outras oportunidades, eu faço uma coisa mais específica, pontuando as bordas mais interligadas e os seus conceitos um pouco mais fortalecidos. Beleza? Então, para conversar um pouco mais sobre quais são as bordas e as suas peculiaridades. Então, o primeiro ponto são as bordas clássicas, que são os limites. Os limites são realmente mais considerados como as fronteiras, porque a gente está falando de quais são os pontos que são o máximo. A partir daqui, não é considerado mais aquilo que você está criando. Quando a gente fala sobre fronteiras ou limites ou bordas clássicas dentro de uma geopolítica, por exemplo, é o Estado. Seria daqui para frente não é mais o Brasil, aí já entra um outro país, daqui para frente já não é mais aquele estado, entra no outro, daqui já não é uma cidade, entra no outro. Então é você definir a parte de realmente fronteiras, quais são os limites que a gente vai abordar. Quando a gente fala, por exemplo, da parte de bordas clássicas culturais, seria a gente definir basicamente quais são a plasticidade daquela cultura. Onde aqui começa, onde aqui termina, seria meio que qual que seria o ponto mais conservador e o lado mais progressista dessa cultura. Onde passando disso já deixa de ser aquilo e já começa a ser alguma outra coisa. Então, no caso das definições das bordas clássicas, os limites clássicos, seria basicamente onde é o máximo que aquilo ou aquela coisa é aceita ou é feita. Se considera também um sistema mágico, por exemplo, seria até que ponto, dentro de uma classificação que você coloca, por exemplo, de magia elemental, até onde aquilo é considerado energia elemental e já não é mais uma energia necromântica, já é uma coisa sagrada ou uma coisa profana. Então é você começar a definir todos esses conceitos de forma mais
fechada. A teoria das bordas, ou as bordas de world building, ele não é necessariamente uma forma de criação, mas sim um mindset onde você começa a equilibrar e a refinar um pouco mais os conceitos e as construções que você vai trazer dentro dessa forma, dessa cultura, desse país ou dessa interação. O que é interessante falar, principalmente quando formos construir as bordas de limites ou as bordas clássicas, é você realmente colocar o mínimo e o máximo daquilo que você for estipular. Passando que, mas se eu fizer misturando com... Não. Aquilo chama é outra parte de uma outro tipo de borda. Porém, de uma forma geral, quando a gente fala sobre bordas de limites, ou seja, as bordas clássicas, é a definição do mínimo e do máximo que é aceito, ou realmente o limite total fechadinho daquele conceito, daquela criação. E já quando a gente fala sobre as bordas interativas ou as bordas de intercomunicação, é uma borda um pouco mais fluida. No caso, é o que realmente a gente considera como um ecótono mesmo dentro da construção da biologia. Por quê? Quando a gente fala sobre bordas interativas, seria que qual é um ponto de conexão? Não é algo, por exemplo, já um ecótono clássico ou uma borda expansiva, mas sim é aquela coisa que você já começa a entender, aquelas mini interações. Seria meio que o princípio básico, talvez, de uma globalização, ou um princípio básico, talvez, de uma conurbação. Quando a gente fala principalmente de conurbação ou globalização, estamos falando da unificação de conceitos e ideias, onde a ideia realmente seria algo globalizado, algo unificado, onde a conurbação basicamente é você entrar de uma cidade e ir para outra sem ter a região mais rural, onde você não consegue perceber a mudança de um para outro. Já no caso aqui das bordas interativas, ou o que a gente chama de bordas de intercomunicação, é quando você já começa a criar alguns certos limites fluidos entre um ponto e um outro. Aqui é interessante já começar a produzir algumas plots, já começar a construir alguns conflitos. Porque como aqui não é algo muito fortemente delimitado, algumas discussões sociais, culturais, políticas, religiosas, científicas, mágicas, qualquer outro ponto, já começa a trabalhar esses conceitos. Onde, por exemplo, a gente já percebe que tem alguém que não pode amar o outro porque é de outro país, de outra região, porém já existe um certo carinho entre eles, já tem uma leve discussão de por que não pode ser de outro jeito. Então é interessante que quando você começa a proporcionar ou realmente a definir as suas bordas com uma borda um pouco mais interativa, o objetivo aqui não é fazer a unificação, onde existe uma coisa única ou algo muito fortemente intermediário, mas sim é a conexão, é a interação entre os dois lados daquela mesma borda. Então é interessante que quando você for construir alguns conflitos, alguns conceitos ou algumas fronteiras, você definir qual seria talvez esse tipo de fronteira seja algo interessante para construir as suas conexões. Aqui seria o início da unificação, já começa a ter uma borda antes totalmente reta, agora já com algumas entranças, alguns dedinhos. Não está totalmente interligada, não é uma faixa única. Porém, já começa a ter algumas conexões interessantes e algumas relações que você pode colocar. O próximo são as bordas expansivas. As bordas expansivas é algo interessante porque já começa a ter o que a gente chama de ecótono propriamente dito. Já seria que um tanto daquela comunidade, região, fator ou ideia adentra num pouco e a outra ideia adentra num pouco, porém existe essa aqui, onde temos aqui bem aqui no meio a conexão e agora a gente chama de subculturas ou simplesmente ecótonos biológicos. A gente pode chamar aqui no caso das bordas expansivas, que basicamente seria construir alguma coisa que é o meio termo. Muitas vezes quando a gente fala, por exemplo, de especiação dentro da biologia também, é quando a gente separa dois grupos, deixando eles não possíveis de se conectar. Porém, no caso aqui, a gente começa a ter algumas conexões mais interessantes, onde nós temos realmente subculturas nesse quesito, onde a conexão aqui faz com que nós tenhamos, por exemplo, a galera que curte música de rock e a galera que curte algo como, por exemplo, música de anime,
entrando aqui, por exemplo, um J-Rock. Então, o interessante aqui das subculturas é você construir coisas que começam a ter essa comunicação e existe algo um pouco mais estruturado. Seriam aquelas pessoas que não se identificam como esse, não se identificam como esse, porém aglobam esses dois aspectos criando essa coisa junta. Então, as bordas que a gente chama de bordas expansivas, onde surgem essas novas subculturas, é interessante para você construir outros tipos de plot que você quer colocar no seu mundo fantástico. Claro que quando você fala, por exemplo, de algo num sistema mágico, fazendo uma borda expansiva dentro de um sistema mágico, você já pode pegar pessoas que são nenhum nem outro, mas os dois. No caso, por exemplo, que a gente pega em Naruto, o estilo Mokuton, por exemplo, que é o estilo madeira, apesar dele ter que entender como funciona a água e como funciona a terra, as habilidades são de madeira. Então, é a unificação expansiva entre os dois, criando uma conexão no meio, onde não é um, não é outro, mas os dois ao mesmo tempo. Então é interessante de você construir essas bordas expansivas, onde você realmente cria essa segunda, terceira coisa aqui no meio. Você cria essa oportunidade de construir mundos fantásticos, sistemas, ideias, filosofias, regiões, religiões, mitologias, pensamentos, sociedades, sistemas mágicos, simplesmente utilizando um pouco de um pouco de outro. E não é simplesmente a mescla, não é simplesmente pegar um pedaço e pegar o outro, mas sim fazer algo que realmente faça sentido puxar de um ou puxar de outro, a partir de um quesito cultural, ensinamento, divino, sagrado, demoníaco, percepção, inteligência ou qualquer outra coisa. O caso aqui, não estou necessariamente falando, você constrói assim, assim, assado, mas sim, nós estamos colocando como forma de construção e forma de construir o quê? Essa forma de pensamento. O próximo são as bordas dinâmicas, que a gente chama de cocultura. No caso anterior das expansivas, uma expande na outra, criando uma subcultura que é um pouco de um pouco do outro. No caso que nós já temos agora uma cocultura, nós já estamos observando o surgimento de algo novo. Nós já temos já a unificação aqui, porém a interação entre eles, a construção dessa borda dinâmica, ela é tão forte que já começa a surgir um terceiro território ali, onde nós temos já um ponto aqui, e já começa a ter características, elementos, estruturações, ideologias, formatos, ideias, conexões, atributos, que é um pouco do um pouco do outro, porém já começa a ter a sua própria identidade, onde um pode puxar mais de um ou puxar mais de outro, dependendo da forma, criando aí sim, dentro dessa cocultura, essas outras subculturas. Eu falo mais no quesito cultural porque é mais fácil de visualizar as ideias quando a gente está na questão da explicação, porém, de uma forma geral, quando a gente fala sobre as bordas, estamos falando sobre o quê? Os limites e como a gente pode quebrar esses limites. Já no caso, por exemplo, de você for estipular aquilo que você gostaria de criar, você pode entender que uma borda pode ser simples, onde nós temos uma borda 1 com uma borda 2, criando aqui duas unidades. Ou podemos ter bordas complexas, como por exemplo a unificação de 3 pontos diferentes. Já no caso de seja simples ou seja complexo ou algo do gênero, o importante não é necessariamente você, não vou misturar, eu vou fazer, mas sim você construir dentro da sua mente, dentro da sua proposta, aquilo que faz sentido. Se você tem, por exemplo, uns orcs e no caso você tem humanos, você pode construir uma fronteira ou uma borda totalmente clássica, onde o limite é o principal ponto, onde não tem um e não tem outro. E esse fato de não existir essa conexão força algum tipo de plot, força algum tipo de conflitos, ideologias, ideias, que não permite que seja transposto. No caso, por exemplo, do sistema mágico, onde é realmente fechado daqui não passa para lá, cria o quê? Os fatores limitantes, cria os fatores de pré-requisitos, cria já o quê? As suas ideias de segunda e terceira lei dentro dos seus sistemas mágicos. Mas caso você queira fazer, por exemplo, já uma borda que pega uma borda interativa, onde começa a ter uma conexão,
já começa a ter outros princípios interessantes, outras ideias, alguns inícios de revoluções, por exemplo, ou algumas ideias de surgimento de novas coisas. E a partir desse surgimento pode ser cada vez mais forte, sendo algo expansivo, surgindo uma subcultura, pode ser alguma coisa um pouco mais fluido que dinâmica, construindo coculturas, onde não ainda é oficializado como uma cultura fechada a partir do tempo e do espaço, porém não é simplesmente a unificação de duas criando uma subcultura, mas sim já criando já as suas conexões. Obviamente, dentro de ideias religiosas, políticas, a gente tem assim as derivações de diversos tipos diferentes de evangélicos, onde cada um aceita e pega alguns princípios de um e cria dentro de si esses limites. Tudo engloba a ideia do cristianismo, tudo engloba como a ideia de ser algo cristão, porém as suas diferenças formam ideologias diferentes, porém puxa de um, puxa mais de outro, fazendo esses limites mais dinâmicos, sendo mais fácil de você poder interagir, porém um pouco mais difícil de você talvez entender ou compreender as principais nuances de cada um, porque leva apenas ligeiramente uma interpretação pontual a partir de um ou a partir do outro. Então a ideia de construir limites, construir bordas aqui, é você ver desde a borda mais rígida, algo que é clássico, é limite, é fechado, até chegar nas bordas dinâmicas, onde você cria uma terceira cultura que é mediante a transformação daquelas duas interações, criando algo novo. Claro que a parte de ecótonos, quando a gente fala na biologia, não cria um novo bioma, e sim tem um bioma X, um outro Y e o bioma de transição, onde não é um nem é outro, porém é os dois ao mesmo tempo. E no caso, você pode fazer a mesma coisa. Caso você queira construir ecótonos realmente biológicos, né, no caso ecológicos, dentro do seu mundo fantástico, é interessante ter outros princípios aqui que a gente já vai abordando um pouco mais do valor intermediário e avançado da ideia das bordas, mas a ideia aqui, o princípio básico desse episódio é entender que existe sim formas de estipular dois limites, onde os limites podem ser fixos, fechados, podem ser mais interativos, podem ser mais dinâmicos ou podem ser mais fluidos, dependendo do jeito que for. E caso você queira fazer sejam mais simples, onde um com o outro, porém pode fazer algo complexo, onde tem um, tem dois e tem três, ou até mesmo quatro, dependendo de qual é o ponto que tem a construção daquela coisa, como por exemplo acontece em Jerusalém, onde nós temos três religiões disputando, onde aquele grupo de pessoas pode abordar as três ao mesmo tempo, ou ter diversas ramificações numa escala gráfica, onde nós temos o intermediário dos três, ou puxando mais para dois, ou mais para outros dois, ou mais para outros dois, ou puxa mais um e os outros dois fica pequeno, ou puxa mais para outro. Tem diversas formas de se colocar, de construir pequenas subculturas, criando até mesmo coculturas a partir dessa borda, dessa interação religiosa. Ou até mesmo a gente pega, por exemplo, a trindade aqui que existe da conexão entre três países diferentes, onde nós temos lá um pedaço de Portugal, um pedaço do Paraguai, um pedaço do Brasil, né, um pedaço do quesito da Argentina. Então a gente tem aquela tríplice que pode ser um pouco dos três, mas é os três ao mesmo tempo, mas ou no quesito do fuso horário, onde nós temos uma cidade quebrada, onde nós temos um fuso horário de um lado, um fuso horário do outro, um país gigantesco com fuso horários, ou até mesmo uma construção um pouco mais fechada, ou fazer como a China, por exemplo, que é um único fuso, mesmo que seja 4 horas da tarde no país inteiro, um já é de noite, o outro está no meio da tarde, e no caso seja 6 horas, 5 horas, então 5 horas mais já está de noite. Então a ideia é você perceber que sim, existem formas diferentes de você construir bordas, e essas bordas, dependendo de como você gostaria que ela tivesse o impacto naquela história, na sua construção, no seu sistema mágico, na sua cultura, na plot como um todo, você consegue ir interligando e colocando. Mas se não quiser colocar bordas na minha história ou não ter uma relevância, não tem problema, simplesmente faça uma linha. De um lado é um país, de um lado é o outro, de um lado é o rio, de outro lado aí é outra coisa. Não precisa necessariamente criar essas nuances. Porém, se você tem algum bloqueio criativo e gostaria de colocar um ponto a mais na sua história, por que então não imaginar que existem fronteiras fluídas em diversos níveis, seja elas
dentro da mesma cidade, com ideologias, conceitos, formações, até mesmo conjugações, onde nós temos raças diferentes, espécies diferentes, classes diferentes, que vão se conectando, se construindo, surgindo subculturas, surgindo coculturas ou até mesmo manifestações ideológicas. Fica a dica, fica a ideia. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre as bordas. Existem diversos outros conceitos que a gente pode ir desmiuçando, entendendo até onde eu pego um, até onde eu pego o outro, até que ponto eu puxo de um, até que ponto eu puxo do outro, e a gente vai construindo e os conceitos vão surgindo. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com seu amigo que está tendo um bloqueio criativo e não sabe como posso criar um conflito. Porque não conflito de bordas, e se por acaso você gostaria de ajudar o canal com um pouco mais de intensidade, nós temos o nosso Catarse aqui, vou deixar aqui o link na descrição, para caso você queira ajudar com um pouco mais financeiramente, para a gente possa aumentar e melhorar a qualidade do nosso canal. E obviamente tem diversos pacotinhos, desde os mais baratinhos até um pouco mais pesadinhos, onde eu vou trazer diversas vantagens para você, grupos no WhatsApp, lives interativas e diversas outras pequenas coisas, tanto físicas quanto mais de interação, que caso você possa ajudar, obviamente vai ajudar bastante. Use e abuse das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!